só fazer uma coisa, talvez eu tenha lido mal, né? Não que o professor Moreira Alves tenha sustentado, mas é que ele apenas tenha mencionado em uma decisão nos autos da ADI-NMC 1719 de 97. Não foi ele que tenha sustentado, ele apenas a mencionou, né? É uma questão aí de princípio. Não articulou minha suspeição ou impedimento. E jamais colega algum fez. Porque se eu me sentisse impedido ou suspeito, impedidos conforme o Código de Processo Civil ou suspeito também conforme o Código de Processo Civil, eu seria o primeiro, ante os 42 anos de atuação em colegiado julgador, a me afastar do processo. Agora, Excelência, só fazer uma coisa, talvez eu tenha lido mal, né? Não que o professor Moreira Alves tenha sustentado, mas é que ele apenas tenha mencionado em uma decisão nos autos da ADI-NMC 1719 de 97. Não foi ele que tenha sustentado, ele apenas a mencionou, né? Eu peço até desculpas a Vossa Excelência por não ter me explicado melhor. Eu quis fazer esta preleção a menor possível, mas eu não obtive muito sucesso. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer aqui é que, naquele caso, não houve suspeição de Vossa Excelência, embora tivesse sido mencionado nessa decisão do professor Moreira Alves, e agora há uma clara suspeição. É claro, não se compara com o caso de Vossa Excelência. Eu peço desculpas. Teremos que partir para a prova dos 9. E aí é a minha palavra como integrante do Supremo durante 31 anos, e aqui você veicula. Eu não imaginaria uma indelicadeza dessas por parte do ministro Zé Carlos Moreira Alves. Se houvesse da parte dele qualquer dúvida quanto à minha participação, eu tenho certeza que ele conversaria abertamente, espontaneamente comigo. Jamais lançaria em voto. Isso eu faço justiça, e o ministro Moreira Alves, saudoso ministro Moreira Alves, não pode ser evocado como testemunha. Eu faço questão de salientar. Sua Excelência não cometeria a indelicadeza de lançar em um voto que eu poderia estar impedido, mesmo porque ele era um douto em direito e sabia que não havia qualquer impedimento, muito menos suspeição, que é algo subjetivo. Vamos colocar os pingos nos is. E volto à revista Oeste, ela prima pela verdade, e a verdade deve prevalecer. Não saquemos a descoberto, e infelizmente o meu interlocutor, que está a me fazer pergunta, está sacando a descoberto. Eu não atuo assim, não atuei como juiz e não atuo hoje como advogado parecerista. Lucas, boa noite. Sua pergunta, por favor. Obrigado, Silvio, pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Ministro, o senhor tem criticado até publicamente algumas decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes. Então, gostaria de fazer um exercício com o senhor. A cada decisão do ministro toma corpo, ganha mais força no Senado Federal a possibilidade inédita ali de um impeachment a um ministro, no caso o próprio Alexandre de Moraes. Segundo alguns levantamentos independentes, já se tem 41 votos, ou pelo menos desejos favoráveis do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o que já seria suficiente para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, pelo menos pautar. Depois, num segundo momento, seriam necessários 2/3 do voto, 54. Queria saber do senhor, ministro, fazendo um exercício, se o senhor me permitir, o senador Marco Aurélio Mello votaria favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou não, e por quê? Em primeiro lugar, eu devo dizer que quando caiu o avião e morreu
o nosso querido colega Teori Zavascki, eu estava na Serra, no Rio de Janeiro, e os jornalistas me telefonaram. E agora, ministro? Eu então disse, o presidente Temer tem um homem talhado. Professor universitário, foi do Ministério Público, secretário de Segurança do prefeito Kassab, secretário de Segurança e de Governo do governador Geraldo Alckmin, ministro da Justiça. Mas, evidentemente, eu tenho que reconhecer com desassombro que vem sob a minha ótica errando a mão. Mas paciência, ele é titular e eu não sou, eu não posso divergir dele na bancada. Então é a primeira observação que faço. Emparedamento de integrante do Supremo considerada atuação judicante é impensável para mim. As questões do Supremo devem ser resolvidas internamente pelo colegiado maior e refiro-me não aos órgãos fracionados, não a primeira e segunda turmas, mas o plenário. Agora, acolhimento de representação contra integrantes do Supremo é um passo que não se pode dar. Eu, se lá estivesse, sustentaria o que eu estou dizendo a você e o faria com absoluta falta de emoção, apenas homenageando. E os poderes são harmônicos, independentes pela Constituição, e presume-se que a harmonia dependa de cada qual atuar na área que lhe está reservadamente. Eu votaria contra. Eu sei que, pelo crime de responsabilidade, o ministro Supremo é julgado pelo Senado, mas votaria contra o afastamento deste ou aquele integrante do Supremo. Ministro, E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.